E aí, então, hoje nós combinamos de falar sobre o que acontece depois dessa camada de dor. Pois é, né? Então, se a gente não tivesse criado esses mecanismos de defesa que chama essa camada de proteção, a gente não teria sobrevivido, né? Não, como você falou, né? Ou morre ou fica louco, né? Então, mecanismo de defesa é uma coisa que faz parte do desenvolvimento da personalidade de todo ser humano. Bem-vindos a mais um episódio do Meu Mundo Interno. E conforme prometido no último episódio, hoje está aqui novamente o terapeuta e psicólogo Marcos Rocha. Oi, Marcos. Oi, Padma. Obrigada por você ter voltado. Sim, Foi muito gostoso na semana passada. Recebi feedbacks bem positivos da nossa conversa, muitas pessoas relatando que ajudou olhar a nossa humanidade, né? Desmistificar esses terapeutas perfeitos que não existem. Então, é, muito obrigada. é isso aí. Não existe mesmo. Pisou aqui na Terra, nossa humanidade vem junto, né? E a humanidade é a imperfeição. E É isso assim aí. vamos. Então, conforme nós conversamos no último encontro, nós fomos explicando as camadas do nosso mundo interno. Começamos lá, chegamos aqui no mundo, na nossa infância, na nossa luz, na nossa pulsão de vida, e vão começando alguns choques que são às vezes fortes, traumáticos, que nós chamamos de alopático, como um abuso, não só abuso sexual, mas abuso físico, abuso de poder. Isso vai machucando a criança e a criança então vai criando uma camada de dor. Ou pode ser também traumas homeopáticos, que é aquele pai que não deu atenção, que deu uma bronquinha leve, onde a criança vai sentindo que o que ela está trazendo não é bom para o mundo, e aí, naturalmente, essa camada de dor vai sendo formada. Então, acho que resumindo é isso, né, Marcos? Quer complementar alguma coisa aqui nesse resumo? Não, acho que é isso mesmo. Aí no outro episódio a gente explicou bem isso, né? Explicou mais É, amplamente, né? Mas sim. então essa é uma camada que se forma em torno daquele ser essencial que chega no mundo aberto, livre, puro. A criança chega assim e aí vai começa a passar as experiências da vida e vai formando essa camada que você explicou, que é uma camada de dor da infância, né? Sim. E aí, então, hoje nós combinamos de falar sobre o que acontece depois dessa camada de dor. Então, acho que é bem importante também a gente falar que, ainda na camada de dor, nós sentimos pelo corpo. Então, a criança, ela não tem estrutura física para sentir, porque hoje, quando a gente está com raiva, raiva é pelo corpo. Quando está triste, quando está com medo, tudo vai pela respiração e pelo nosso, repetindo mais uma vez, pelo corpo. E a criança não tem estrutura física nem cerebral para estar administrando esse campo de dor, esse corpo de dor. Então começam os mecanismos de defesa, que são mecanismos de proteção para não sentir essa dor, que na verdade, assim, porque se nós tivéssemos sentido, nós teríamos ou enlouquecido ou morrido. Né? Não tem como mesmo esses choques de dor, então entra essa camada de proteção. Aí você pode continuar, Marcos, explicando Uhum. essa camada de sobrevivência. Pois é, né? Então, se a gente não tivesse criado esses mecanismos de defesa que chama essa camada de proteção, a gente não teria sobrevivido, né? Não, como você falou, né? Ou morre ou fica louco, né? Então, mecanismo de defesa é uma coisa que faz parte do desenvolvimento da personalidade de todo ser humano, né? Então, todos nós temos. Isso é importante entender, porque a gente vai falar de uma camada agora que vem depois dessa dor que a criança sofre, que é uma camada que não é bonita, que ela é cheia de coisas negativas que nascem daí, que são os nossos mecanismos de defesa. Então, só tem um intervalo aí entre essa camada de dor e essa outra de negatividade que entra, que é um amortecimento.
né? A criança precisa se amortecer. Então, nesse amortecimento, as coisas vão sendo jogadas para o esquecimento. É como uma anestesia mesmo que a criança precisa. Ela precisa evitar o contato com essa dor, porque para ela é muito forte essas experiências da infância difíceis, né? Isso é muito forte para a criança, ela não aguenta. Então, ela tem que se amortecer, e aí, a partir desse amortecimento, vão nascendo reações, né? Como a raiva. Então, ela fica com raiva de não receber a comida na hora que ela quer, de não receber atenção na hora que ela quer, de receber uma bronca, de apanhar. Então, ela fica com raiva. Ou nasce um medo, ela fica com medo daqueles adultos enormes, daqueles gigantes que têm muito poder ali dentro daquela casa, daquele espaço, que é uma covardia dos adultos, né, daquele tamanhão, com poder fazer o que fazem com as crianças, né? Então, a criança, ela sente medo. Então, aí nasce o medo, né? O medo nasce das experiências de dor, ela se sentiu ameaçada dentro daquele ambiente, aí nasce o medo, né? E nascem várias outras emoções negativas, e das emoções negativas, comportamentos negativos. A gente pode enumerar aqui um monte. Você quer que fale de um monte de emoções Eu acho que a negativas? gente pode, assim, falar um pouquinho, talvez com exemplos próprios de coisas que nós vamos trabalhando na gente. Posso até falar um exemplo meu. Minha mãe, hoje ela mudou muito, mas quando eu era criança, ela era bem brava, muito brava. E junto com esse medo, conforme você foi explicando, eu fui formando um orgulho. Então, a minha pulsão de vida, quando estava se expressando, vinha essa dor no meu corpo emocional, né, não poder me expressar. Nisso eu fui me encolhendo, fui ficando com medo dela, mas também veio um orgulho, que o orgulho plastifica a gente, né? Medo e orgulho, eles fazem a festa, não, Marcos, nessa Oh, camada? oh. Você quer falar um pouquinho, assim, desse do orgulho, dessa plastificação? O que você está chamando de plastificação? Eu sinto que o orgulho ele não deixa a gente sentir mesmo. Então, para mim, o orgulho, conforme eu fui estudando aqui no meu caso, eu me sentia que nem aquelas malas de viagem que chega no aeroporto e passa o plástico assim e É. vai, que aí a mala está protegida. Com a minha mãe, eu fui sentindo isso, que eu fui me plastificando para não sentir essa dor. Então, essa camada que nós chamamos, né, essa camada de proteção, no meu caso, assim, muito orgulho, que é um trabalhão para poder ir desplastificando, né, para poder voltar a sentir e junto com medo. Então, no meu caso, eu fui sentindo bastante essa camada desse medo de sentir junto com orgulho. E conforme eu ia perdendo o medo de sentir, aí dava para tirar um pouquinho desse plástico do orgulho e ir sentindo. E uma coisa assim que eu sempre gosto, né, de explicar é que muitas vezes esse nosso corpo emocional é como se tivesse um arame farpado em volta dele. E nós precisamos dessa anestesia, que é essa camada de proteção traz, e nós vamos tirando isso de pouquinho em pouquinho. Então a gente tira um pouco, já respira, já traz um frescor para a vida, já traz um alívio. Por isso que eu acredito, né? Eu não conheço ninguém perfeito assim, porque parece que sempre tem mais um pouquinho desse arame farpado para a gente tirar e respirar. E a gente também tem que proteger, assim, com cuidado, tem que ter uma delicadeza, porque essa camada de proteção é para não sentir. Então não dá para tirar e puxar tudo de uma vez, né? A gente também tem que ser muito delicado, tá, nessa retirada, assim. Então é isso que eu chamo de plastificação. Hum. Eu acho importante dizer também que essa defesa toda, então esse plástico todo em volta para a gente não sentir, ele foi necessário lá, né, na formação, porque a gente era criança, mas depois a gente sai carregando isso para a vida e vive desse jeito, e aí agora a gente está adulto, teoricamente não precisaria mais,
né? Isso agora então está atrapalhando. Lá naquela fase protegeu, mas aí criou uma personalidade, que é essa nossa, que a gente tem, e agora a gente quer se livrar dessa plastificação toda e não consegue, porque está muito estruturado dentro do nosso psiquismo, né? Então já é um jeito de ser, a gente é condicionado. Então o trabalho todo, né, o trabalho terapêutico, o trabalho de autoconhecimento, é para a gente ir podendo tirar essa capinha, né, como você falou, devagarinho, vai tirando aqui, tirando ali, para poder voltar a ser a gente mesmo, né? Poder voltar a ser mais espontâneo, ser mais a essência, estar mais em contato com os sentimentos, porque agora a gente pode suportar a dor, agora a gente pode sustentar o contato com sentimentos mais difíceis que lá a gente não tinha condição. Mas só que a gente não quer mais, né? Então, muitas vezes a gente não quer mais entrar em contato com esses sentimentos, né? Eles já estão até bem escondidos. Às vezes é difícil o acesso. A gente está treinado a não sentir. Sim, sim. E aí não tem jeito, né? Esse é o caminho de volta para casa. Então a gente faz tanto esforço para esconder esses sentimentos que são feios, porque nessa camada de proteção, então, tem medo, tem arrogância, que é que vem do orgulho, ou inferioridade, superioridade, tudo ali, vaidade, a nossa ira, nossa preguiça, nossa gula, nossa inveja, é toda essa camada de anestesia. E a gente faz tanto esforço para esconder tudo isso, só que a gente precisa olhar, não tem jeito, né, Marcos? Tem um preço de olhar e tem o preço de não olhar. Tem os dois Né? preços. E tem o que você compra com esse preço, né? Tem o produto que chega com esse preço. Sim, Não sim, é? sim. Então, o preço de olhar realmente vai mexer um pouco ou muito com a nossa vaidade. Nós vamos ter que chamar nossa coragem, mas isso traz uma transformação, vai trazendo mais força, mais autoconfiança. E o preço de não olhar, qual é, Marcos? O preço ou o produto? Vou falar do produto. O produto Tá que bom. chega com não olhar é continuar do jeito que está, continuar na zona de conforto. Né? E aí pode receber um produto que com o tempo vai se avariando mais, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais insensível. Eu tinha uma tia que era muito legal e ela falava assim, olha, cuida bem dos seus defeitos enquanto você é novo, porque a gente vai ficando velho e os defeitos vão ficando cada vez mais engruvinhados, vão ficando cada vez mais enrijecidos, né? Eles vão aumentando com a idade, os defeitos vão ficando mais fortes, né? E na verdade eu vejo que é assim mesmo, a gente vê as pessoas velhas, é assim, ou são grandes sábios, porque se trabalharam durante a vida, ou vai ficando ranzinza, vai ficando triste, deprimido, negativo, pessimista. Eu vejo esses dois caminhos para o envelhecimento. E você pode compartilhar um pouquinho do seu? Eu contei aqui né, desse muito assim do meu orgulho que vem com essa mãe brava. O que você sente? Porque o meu orgulho para mim é sempre assim, orar e vigiar. Eu sinto que eu já tirei muito plástico, mas ainda tem muito plástico. Então, todos os dias assim, orar e vigiar. E você, assim, dentro do seu mundo interno, onde que você sente que você precisa ficar atento? Então, eu até falei no outro episódio, né, de uma raiva que eu senti muito do meu pai, né. Então, falando um pouco, né, da minha história, assim, eu me senti muito desrespeitado pelo meu pai e também muito menor que ele, porque ele era muito inteligente, muito eloquente e tinha uma criança ferida do tamanho da inteligência e da eloquência dele, porque ele queria ser o centro das atenções, o dono da verdade. Era um cara muito legal, dava muita energia, cheio de energia, mas era ele que sabia tudo, ele que tinha todas as respostas, ele era o chefe, né? E eu fiquei muito pequenininho diante daquele cara, sabe? E também eu vi muito meu pai, né, naquela época, assim, ele já não é vivo, teria 100 e poucos anos agora, com aquele machismo todo, então eu meio que peguei o lado da minha mãe, peguei as dores da minha mãe, assim, mais submissa, sabe? E aí eu fiquei com muita raiva dele, mas ao mesmo tempo eu fiquei exprimido, assim, né? E então eu me recolhi e então o que nasceu disso aí, né? Uma preguiça muito grande
que tem uma característica, uma das principais características da preguiça é o adiamento, é a procrastinação. Então, até hoje, orai e vigiai. Eu tenho que ficar muito ligado para não procrastinar. Quase que todo dia eu lido com essa energia. Eu tenho que estar ligado para poder fazer o que eu tenho que fazer e tal, porque se eu vacilar, o tempo passou. E então essa é uma delas, né? A raiva, eu falei, fiquei com muita raiva e tem outras coisas, tem várias outras coisas aí também, no orgulho, né? Então, eu acho que para você, né, que está assistindo, assim, então sempre lembrar que esses sentimentos que parecem que são feios, todos nós temos. Por isso que nós estamos aqui até mostrando. Não existe ser humano que não tem esses sentimentos feios dentro deles. E isso faz parte da nossa cura, a gente poder olhar para quem quer ter pagar esse preço de olhar. Então, sempre é importante mesmo você ir olhando esses sentimentos que não são agradáveis. E quando nós olhamos para os sentimentos feios, realmente começa uma libertação, não? Quando a gente pode se livrar da culpa, porque a culpa também está nessa camada desses sentimentos. Às vezes a culpa parece que ela vem fantasiada de luz, né? A minha culpa, sim, gente, antes ela vinha fantasiada de voz da consciência. Vem cá, minha filha, vou te mostrar. E aí eu ia olhando, mas eu ia ficando com uma culpa e achando que eu estava evoluindo espiritualmente. E, na verdade, a evolução é totalmente o oposto disso. Eu poder olhar para essa camada de proteção, que são esses sentimentos feios, e lembrar que eles estão aqui, que eles me salvaram. Então, agora tudo bem, eu não preciso mais desses amigos. Eu posso transformar. Esses amigos, eles são transformados, né, Marcos? Todos. Porque eles são, na verdade, uma inversão, uma distorção de uma energia original que a gente tem. Cada um desses aspectos, ele é uma distorção de uma energia da nossa essência, daquilo que a gente é de verdade, que a gente já traz de natureza, a nossa verdadeira natureza, né? Então, quando a gente sofre aquelas dores lá da infância que a gente falou, essas energias originais, elas se distorcem e então dão origem a essa raiva. Então, uma força que a gente tem dentro, o amor que a gente tem dentro, ele se distorce em raiva. Uma vontade de viver, de fazer as coisas, de brincar que a criança tinha, se distorce em preguiça. A tal da humildade, que é uma coisa que a criança não faz nenhuma diferença entre um e outro, uma criança e outra, aí se distorce no tal do orgulho que você falou. Esses sentimentos negativos, eles são distorções de sentimentos originais, de energias originais, porque a energia vital, a força da vida, originalmente, ela é amor, alegria, é luz, essa é a origem mesmo, né? Então, no processo do crescimento de sentir a dor, a gente distorce essas forças originais. Que estavam a serviço da vida e viram pulsão de morte. É isso aí. Porque vai anestesiando, vai perdendo o movimento. Então, esses sentimentos feios, se nós olhamos para eles de frente e vamos criando essa força, vem muito mais pulsão de vida. E eu acho que nós poderíamos falar, então, dos nossos principais 9 amiguinhos, os nossos 9 monstrinhos, que estão lá a serviço de proteger, para a gente não sentir. Mas só a gente poder falar só o nome e como ele se transforma. Vamos? A preguiça, ela volta a ser o quê? Força de vontade. Sim. Né? Então, em vez de esconder a preguiça, se você vai, olha para a preguiça, né, Marcos, e entende o que ela está anestesiando, nossa, essa preguiça vai em tanta força de vontade, que é o seu caso, né? Você trouxe aí e com a sua força de vontade, já resgatou muita força de vontade, não? Já resgatei bastante, já mudou bastante para mim. Mas a gente sabe, né, que essas energias que a gente está falando aqui, está lidando com elas, elas são realmente muito antigas, muito fortes, né? Então, todas essas emoções negativas são coisas muito entranhadas. Então, elas estão condicionadas
no cérebro, né? Tem caminhos neurais que levam a gente para isso. Por isso que o trabalho né? É profundo, é longo também, né? A gente vai colhendo a cada instante, já vai mudando, já vai colhendo uma florzinha aqui, outra ali, vai melhorando, né? Mas Aí depois vem a gula, né? Que é um outro amiguinho, um outro monstrinho aqui, no que a gula vai se transformando conforme ela vai sendo olhada de frente. em plenitude, né? Porque a gula, ela nasce de um vazio. A gente era pleno, mas aí foi sentindo aquela carência, aquela falta, e aí quer preencher, enchendo de coisas, gula de comida, gula de muitas outras coisas, né? Então, ela é a distorção de uma plenitude, e aí, quando a gente vai trabalhando, ela vai retornando para a plenitude. Já pensou? Que presente, né? Poder fazer um pouquinho disso já tá bom, né? Um pouquinho que transforma da gula já, aleluia! E a avareza, que é um outro monstrinho que está aqui entorpecendo os nossos sentimentos. No que a avareza vai sendo transformada? A avareza é uma coisa de acumular, né? Então ela abre o fluxo do dar e receber, né? Da generosidade, né? Generosidade para dar e para receber, né? Um fluxo. Sim. Aí eu vou falar da dona inveja, então, que eu já estudei muito, já trabalhei muito e continuo trabalhando. Você até já publicou aí, né? Você não fez uma coisa com Sim, com uma a entrevista com a Devaki. Devaki? Então, a inveja, que é não querer ver o bem do outro, ela é transformada, né? A gente aprender a dar valor para o outro, ficar feliz quando o outro brilha. E a ira? A ira é o amor, né? A ira é a distorção do amor, né? O amor original ali, quando ele distorce, ele vira ira. Então, o amor está preso na ira, né? Que é a raiva, o ódio. Então, o amor está preso ali. Ele é uma distorção ali. Se a gente não olha para a raiva que a gente tem, não dá para amar de verdade, não dá. O orgulho, já falamos aqui, o orgulho em humildade, gradativamente, da mesma forma, redes neurais funcionando para esse orgulho. Devagarinho a gente vai respirando, né, atravessando aqui. E a nossa outro monstrinho que está aqui distorcido também nos protegendo de não sentir, dona luxúria. O que a luxúria é transformada? Essa precisa de uma explicação, porque assim, a luxúria depende do que você entende por essa palavra, né? A gente não está falando de sexualidade, né? A sexualidade é uma coisa mais maravilhosa do mundo, ela é maravilhosa, ela é a união entre dois seres, né? Então, mas a luxúria é quando pega essa energia de paixão, o fogo da paixão e distorce. Então essa é a mais forte, né? Distorce o fogo da paixão que originalmente é devoção, né? A devoção pelo outro, a devoção por Deus, a devoção pelo mistério, pelo infinito, pela vida. E ela se expressa muito na vida humana, na paixão, a paixão pelo outro. Então a paixão, quando ela acende, é uma coisa muito pura e que vem com sexualidade junto, se deseja o outro, não tem nada de errado nisso. Agora, quando essa energia é distorcida, aí você começa a querer dominar o outro, controlar o outro, aí seduzir no mau sentido, não no bacana de seduzir para estar junto, para se unir, não, né? E aí você começa a jogar, e aí tem todas as distorções sexuais, que acontecem, muitas distorções mesmo, né? E aí todos os jogos de controle de poder e aí toda a pornografia. Mas eu quero ficar muito claro aqui que a sexualidade é linda, maravilhosa, né? Então pornografia é outra coisa, é uma distorção, da sexualidade, né? E aí, então, essa energia, ela é a distorção da devoção, que é a paixão por o fogo da paixão, que é uma coisa muito linda. E aí chegamos no medo. É simples, Confiança. né? É a confiança em mim, a confiança na vida, a confiança em Sim, Deus, né? sim, sim. Então, é uma quebra nessa confiança que nasce da quebra na confiança lá no comecinho com a mãe. Uhum. Quando a gente nasce, a mãe é a deusa, a mãe divina, e quebra essa confiança ali no comecinho. Essa é uma experiência muito original, assim, muito primitiva, muito
muito lá no comecinho, assim, né? Então, a criança, quando não sente que aquela mãe divina dela está lá toda para ela, 100%, ela perde a confiança naquela fonte da vida e perde a confiança nela. É daí que nasce o medo. E vários desdobramentos do medo, né? Sim. Bom, então, aí o medo, inconfiança. Tem a mentira, né, que é um outro ponto. Quer falar um pouquinho sobre isso? Dessa transformação da mentira? A mentira, logicamente, o oposto dela é a verdade, né? A verdade é uma qualidade essencial, né? Porque a criança nasce dentro da verdade. Olha um bebê, ele é a verdade. Não tem nada. Você olha no olho de um bebê, às vezes você fica desconcertado, porque não tem um sinal de máscara, não tem nada. Se olha, o bebê te olha assim de um jeito que não, ele nem está te aprovando, nem te condenando, nem nada, ele é a verdade. Então, aí essa verdade, ela vai, conforme a criança vai ali vivendo as coisas dela, ela vai aprendendo a mentir, porque se ela for tão verdadeira nos sentimentos dela, ela começa a não se aceita, ela começa a ver que se ela mente, ela começa a se dar melhor, ela não é castigada, não é punida, não existe a retirada do amor, se ela começa a se encaixar naquilo que os pais querem que ela seja, ela começa a entender que se ela for de outro jeito, ela vai receber mais a energia, a atenção deles. Então aí já começou a mentira, né? Começou a grande mentira, que é o falso eu, a construção de um outro eu que não sou eu de verdade. Eu vou construindo a personalidade. Essa é a grande mentira. Profundo, né? Muito profundo. É. Adoro, Marcos. Você é muito didático. Ah! Adoro. Adoro. Você explica super bem. Aliás, assim, vou te convidar para voltar agora no próximo, Tá, para a gente fechar essas camadas. tá Vamos bom. falar do que vem depois desses sentimentos feios, a energia que a gente gasta para esconder tudo isso, né? Então, acho que para a gente poder ir fechando hoje, fica essa reflexão: o que você está escondendo, que você tem força vital para transformar. Então, na verdade, são duas saídas: ou você vai passar a vida anestesiando e fugindo de entrar em contato com isso, tudo bem, como o Marcos já falou, é uma escolha, tá tudo certo, mas também existe força dentro de você para ir olhando toda essa programação, todos esses sentimentos feinhos, esses monstrinhos, às vezes monstros, e tudo isso é possível de transformação. Nós temos essa força dentro do nosso ser. Não, Marcos? É isso aí, ó. Bom, então, como essa música, assim, recebi várias mensagens, nossa, terminar ainda com música do Marcos é tudo de bom. Tá hoje de novo aqui pra gente? Eu posso, lógico que eu posso. E aí, como a gente falou, né, ali da mentira no final, então eu vou cantar uma música que ela expressa de uma maneira poética essa nossa busca de poder recuperar esse amor, essa energia que a gente sente lá na infância que perdeu dos pais, porque tudo isso que a gente falou é uma busca também de recuperar aquilo, é um grito de socorro, de amor, é um grito de socorro, por favor, né, eu quero recuperar aquele amor, né? Então que aí a gente vai por um caminho se desviando e tentando chamar atenção de várias maneiras e mente para eles e que aí vira mentir para os outros e mentir para a gente mesmo, mas é tudo uma busca por aquele amor, e aí a gente vai se perdendo, né? Se desviando. Aí essa música que eu vou cantar fala um pouco disso. Eba! Tá bom? Eu vou me despedindo de quem está assistindo agora, até o nosso próximo encontro, e vamos desfrutar então dessa música do Marcos. Muito obrigada, Marcos, muito gostoso você aqui junto, ainda bem que o próximo é com você de novo. Então tá bom, vou pegar meu violão ali, tá? Tá ótimo. Eu andei, eu andei, e em cada passo
mas eu não sabia que assim perdia o coração. Me veio agora uma vontade de dizer o quanto menti pra mim, o quanto fingi pra você. Foi tudo só para conquistar um olhar. O jogo foi todo em vão, mentindo que eu conquistei foi ilusão. Eu hoje me sinto assim partido, dividido, com vícios emocionais. Carrego bagagens ancestrais. Uma vez por outra furo a dor e vislumbro notícias de quem eu sou. Um raio de luz, um raio de amor. Eu hoje me sinto assim partido, dividido, com vícios emocionais. Carrego bagagem